Do Rio Grande do Norte. Veja hoje em nosso programa: precarização do serviço público pode se ampliar nos próximos 10 anos. Para você entender um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos os entrevistados de hoje, que é o professor doutor do Departamento de Políticas Públicas da UFRN, Robério Paulino, e o dirigente da FASUBRA, Sandro Pimentel, que é responsável pela coordenação de comunicação e formação daquela entidade. Professor Robério, nós queríamos falar de uma coisa muito importante, que é o principal da questão do projeto, né, que é o motivo e a justificativa que os defensores deste projeto estão dando, né, tanto na imprensa como vem colocando essa questão, que é o fato do Estado brasileiro estar inchado, de ter muitos servidores. A gente queria saber, isso é mesmo verdade? Como é que é essa situação que está sendo colocada e se esse discurso realmente tem fundamento? Olha, Lívia, esse discurso, essa tese dos defensores do desmonte do Estado brasileiro, porque ele estaria inchado, é uma lenda, é uma falácia, né? Eu tenho aqui em mãos, eu trouxe para que nós possamos conversar, um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de 30 de março de 2019, que se chama Emprego Público no Brasil, Comparação Internacional e Evolução. Faz exatamente, digamos, uma comparação com números, de qual seria o tamanho do Estado brasileiro comparado com outros países. E os números nos dizem que o Estado brasileiro ele não é inchado, ele é inclusive menor do que muitos países da América Latina, né? Por exemplo, nós estamos em termos de tamanho abaixo de países como Argentina, Venezuela, Uruguai, em termos do tamanho, da proporção de servidores públicos no país, dentro do total, né, de trabalhadores ocupados. Se nós formos comparar também com alguns países europeus, olhando os números desse estudo, dizem que na Suécia, por exemplo, chega a 30,9% o número de servidores públicos dentro da mão de obra ocupada. Na Dinamarca, 39,2%, França, 24%. No Brasil, o número de servidores federais, a proporção de servidores federais dentro do total de ocupados é 10,7%. Então, esses números desmontam completamente essa tese de que o Estado brasileiro está inchado. E nós temos que levar em conta que o Estado é necessário. O Estado, pelos números que se montam aqui, ele cresce, quanto maior ele mais você tem um índice de desenvolvimento humano, né, elevado. A Suécia, por exemplo, tem um Estado maior exatamente porque tem melhores serviços para a população. Então, o Estado cumpre essa função social, civilizatória, de oferecer educação, oferecer saúde, estradas, água, energia elétrica. Então, é uma mentira. O Estado brasileiro ele é menor, ele é pequeno quando comparado às grandes necessidades de um país tão carente como o Brasil. Sandro, e é interessante a gente falar desse projeto. Nós encontramos lá no artigo uma espécie de exclusão. O Distrito Federal, ele não está incluído na questão dessas limitações, né? O que você acha a respeito disso? O que pode estar por trás disso, dessa exclusão, deduzir o Distrito Federal dessas limitações? Olha, inicialmente a FASUBRA agradece o espaço aqui importante, parabeniza a TV Sinteste por essa iniciativa, e nós entendemos que nada no Brasil, do ponto de vista político, partidário, parlamentar, é feito por acaso, né? Basta lembrar aos nossos telespectadores que recentemente agora nós tivemos um aumento no salário dos parlamentares de cerca de 62%. Não somente isso, o salário dos ministros, da própria presidenta da República, também teve uma ampliação muito grande, 133%. A gente tem dito muito que o ideal era que indexasse o salário dos servidores públicos ao salário dos parlamentares. Só assim os servidores públicos não estavam na situação que está hoje. Então, eles excluem o Distrito Federal, né, mas coloca dentro, na inclusão, ou seja, embutido nisso, os próprios parlamentares, os ministérios e a presidente. Isso significa dizer que, como eles sabiam, estão premeditando aprovar esse projeto por uma determinação do próprio Executivo, que tem esse projeto como sendo prioridade, inclusive já foi aprovado no Senado Federal no final de 2009, então, como eles já sabem disso, fizeram todo esse aumento, tipo, agora nós aumentamos o nosso, né? Então podemos colocar uma pedra
do restante dos servidores públicos e aí deixá-los congelados por 10 anos. E aí, pegando uma carona no que o doutor Robério acabou de falar, é importante, não é, que se fique bem claro que a lei de responsabilidade fiscal não está ferindo, não é, a folha de pagamento, a soma das despesas com a folha de pagamento, não está ferindo a lei de responsabilidade fiscal. Tanto é que o próprio Ministério do Planejamento já falou em seu informativo oficial que esse gasto em 2009 teve um comprometimento de apenas 34%, quando poderia ir até 50% da receita corrente líquida. Bom, eu agradeço a participação dos dois aqui no nosso programa. Controle social. Descubra como a população pode fiscalizar as ações da administração pública e evitar a aplicação incorreta dos nossos recursos. Para falar sobre controle social, conversaremos agora com Ana Cristina Araújo, presidente do Conselho Estadual de Alimentação Escolar. Tudo bom, Ana Cristina? Seja bem-vinda ao nosso programa. O que é, Ana Cristina, o controle social? O controle social, na verdade, ele surgiu com a Constituição Cidadã em 88, quando a Constituição deu essa abertura para que existissem os conselhos para que fiscalizassem os recursos públicos. Isso a gente pode dizer que não foi a Constituição, os deputados que fizeram. Na verdade, tem uma história que vem da ditadura, onde houve movimento da sociedade querendo participar, que até então, com a ditadura, não podia. O que os deputados fizeram na época da Constituição Cidadã? Abriu a brecha que criasse os conselhos onde a sociedade já ia participar direto. Os conselhos, eles existem em diversas áreas. Na área de saúde, existe o Conselho da Criança e Adolescente, existe o Conselho da Alimentação Escolar, existe o Conselho do Fundeb, existe o Conselho Escolar dentro de cada escola. Tudo isso com vista para que a população participe, esteja de olho naquele recurso público. E como é que são as atribuições desses conselhos? Como é que eles são formados? Os conselhos geralmente são formados por um representante institucional, que depende, pode ser alguém da Secretaria de Educação, pode ser da área de saúde, depende qual conselho. Eu como participo do Conselho de Alimentação Escolar, assim, e que acho que é um dos mais avançados, me sinto mais à vontade de falar nele. O Conselho de Alimentação Escolar, o que a gente faz? A gente fiscaliza os recursos que vêm para a compra da alimentação escolar, a famosa merenda. Como é que vocês fiscalizam? Vocês têm acesso a documentos oficiais? Como é essa questão? Olha, isso tudo existe uma lei 11.947/2009, que nesta lei ela já diz nossas atribuições. Então, para fazer parte do Conselho de Alimentação Escolar, um exemplo, pode ser alguém da Secretaria ou da Prefeitura, 12 representantes da sociedade civil, que são pessoas que participam de entidades, dos movimentos sociais. Um exemplo, o sindicato. A gente pode ter participante da nossa base aqui do Sinteste dentro de algum conselho. No Conselho de Saúde, já que nós temos muita a questão da área de saúde. E eu sei que temos pessoas participando. Representante de professores, dentro do Conselho de Alimentação Escolar e de alunos, entendeu? Isso é a sociedade civil. E o importante, representante de pais dentro dos conselhos. Esse representante de pais é tirado dos conselhos escolares, que já existe em cada escola. Tá certo. Cristina, muito obrigada pela sua presença. No programa de hoje falaremos sobre o projeto de lei 2203 apresentado pelo governo em agosto desse ano. Para nós falarmos um pouco mais do projeto 2203, nós convidamos a doutora Ana Cristina Barreto, que é pediatra, faz parte do quadro da UFRN e também do IFRN. Como é que esse projeto de lei interferiu na categoria dos médicos? Bom, Lívia, com relação aos médicos, esse projeto traz no artigo 44 e nos seus anexos a redução do salário do vencimento básico dos médicos em 50%. Ou seja, o que o médico recebe hoje numa carga horária de 20 horas, ele vai passar a receber esse salário por 40 horas de trabalho. Então, houve uma redução em 50% do vencimento básico e, além disso, houve também uma redução do adicional insalubridade que os médicos recebem. Esse adicional insalubridade que anteriormente era vinculado ao
ao vencimento básico, ele não vai ter mais essa vinculação, vai haver uma redução do valor e esse valor vai se tornar um valor fixo, que não vai ter mais aumentos previstos e que, consequentemente, vai ter seu valor reduzido ao longo do tempo, né? Vai ser desvalorizado ao longo do tempo. No caso dos médicos, esse PL traz retrocessos, é prejudicial aos servidores? Como é que foi a negociação? Houve, não houve? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Esse projeto nos pegou de surpresa, né? Essa alteração no nosso vencimento básico não foi sequer negociada ou discutida com a categoria, né? Nós realmente descobrimos por acaso essa alteração e a partir daí que nós começamos essa mobilização, né? É um retrocesso, sim, porque você veja que um trabalhador que já vem há alguns anos recebendo salário e passa a ter esse salário reduzido pela metade, então é uma desvalorização do profissional. A gente fica assim achando estranho quando se fala em redução de salários, porque o que nós escutamos muito é inconstitucional a redução salarial. Me fala um pouco, como é que é essa redução? Porque a gente sabe que veio lá o artigo dizendo que vai ser alterado esse valor e criou-se uma coisa chamada VPNI. Explica pra gente o que é essa VPNI. Bom, então o que é que vai acontecer? O vencimento básico do médico com carga horária de 20 horas, que está iniciando a carreira agora, que acabou de ser admitido depois de um concurso público, o salário inicial, o vencimento básico é R$ 2.980, aproximadamente, R$ 3.000. Pela nova tabela que eles estão propondo através desse projeto de lei, esse vencimento básico vai passar a ser 1.400 e alguma coisa, 1.500, né? A metade do que deveria ser. O restante, como constitucionalmente realmente não pode haver redução de salário, então a diferença seria paga a título dessa VPNI, que seria uma vantagem pessoal nominalmente identificada, só que essa vantagem é de caráter transitório, que vai sendo absorvida ao longo do tempo e o pior, não é incorporado na aposentadoria. Então, assim, realmente é um retrocesso, o salário realmente vai ser comprometido e é uma vantagem que não vai trazer ganho nenhum ao trabalhador. Muito obrigada pela sua presença. O projeto da Previdência Complementar do Servidor Público foi ainda pouco discutido acerca dos riscos de aprovação do texto. E para que nossos servidores fiquem a par da situação, o programa de hoje é sobre ele, o PL 1992/07. Para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, convidamos Júlio Nicásio, vice-presidente do Sindprevs-RN e técnico de Seguro Social do INSS. Muito obrigada pela sua presença, Júlio, em nosso programa, para a gente falar de um tema assim, que atualmente está bastante polêmico, né? Está sendo colocado em pauta, que é o PL 1992. Né? Agora explica pra gente, Júlia, esse projeto ele cria a Previdência Complementar do Serviço Público, né? A FUNPRESP. E esse projeto chega quase 4 anos depois de que ele foi apresentado, porque ele data de 2007. Explica pra gente como é que vai funcionar esse FUNPRESP. Olha, primeiro esclarecer que esse projeto ele está tramitando já há cerca de 4 anos, porque é um projeto que não há consenso nem próprio dentro da base do governo, não há consenso. Inclusive tem uma deputada do PCdoB e uma do próprio do PT, né, do Ceará, que estão pedindo a retirada total desse projeto, porque ele não atende realmente nenhuma das necessidades e do próprio estrutura de governo não atende a necessidade. A proposta do governo desse projeto, no nosso ver como servidores públicos, é criar mais um cabide de emprego em um fundo de pensão. Ele não traz benefícios nenhum, também porque nos primeiros 15 anos da implantação desse projeto, ele vai aumentar a despesa do governo em mais de 35% do que é hoje. Então, durante os próximos 15 anos, não há nenhum benefício. Se for realmente aprovado pelo Congresso, esse fundo vai ser o maior fundo de pensão do país, pelo que está sendo colocado, né? O Executivo estima que no curto prazo a criação do FUNPRESP vai pressionar as contas públicas, pois deixará de receber a contribuição dos servidores. Você já colocou aqui que pelo menos nos próximos 15 anos vai ser um gasto maior. Como é que você avalia isso? Não é meio contraditório? Um governo que fala tanto do déficit da Previdência, né, que fala tanto de dificuldades relacionadas a isso, e ele mesmo se colocar numa situação de déficit, né? Me explica isso, a sua avaliação. Primeiro, isso para a gente causa estranheza, como é que ele, quando você coloca bem, se ele discute um déficit, e existe realmente, porque se você pegar desde 97,
que o governo federal não faz o recolhimento da parte dele para o fundo já existente do regime próprio de previdência do governo federal. Desde 97 que ele não faz a sua contribuição. Então ele mesmo, ele que causou essa... E aí como é que se você não investe no fundo já existente, como é que ele vai investir bilhões num fundo que durante os próximos 15 anos só vai dar prejuízo? Só vai aumentar, pressionar muito mais as contas públicas. Não entendemos qual o tamanho do interesse do governo na criação de mais esse fundo de pensão. Eu agradeço pela sua presença em nosso programa, foi muito esclarecedor, com certeza. E a gente se vê na próxima terça-feira com mais um tema. Muito obrigada.